Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar estudando sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo. No último devocional eu comecei a falar sobre a sua primeira viagem missionária. E eu falei que Saulo e Barnabé foram para Chipre. E nos diz que lá em Chipre eles percorreram várias cidades daquela ilha, até chegarem em Pafos. Pafos era a capital daquela província, daquela ilha. E lá em Pafos tinha o procônsul romano chamado Sérgio Paulo. Diz que ele era um homem muito inteligente, muito curioso, e quando ele ouviu falar das pregações do apóstolo Paulo e de Barnabé, ele se interessou e chamou-os para ouvi-lo. E quando Paulo e Barnabé se aproximaram e começaram a ministrar para ele, a evangelizá-lo, ele tinha ali um judeu que era seu assessor e amigo pessoal, chamado Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Ele era um mágico, ele era um charlatão, um falso profeta. E tudo o que Paulo ministrava para o procônsul, assim que eles saíam, Bar Jesus tentava reverter toda aquela fala, toda aquela pregação, toda aquela ministração, dizendo que não era daquele jeito, que aquilo que eles ministravam era falso, etc. Ele estava sendo usado pelo diabo para impedir a conversão daquele procônsul, Sérgio Paulo. E um dia Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que fixou os olhos para Bar Jesus e disse: você é filho do diabo. O seu nome significa filho de Jesus, mas você é filho do diabo. E a partir de hoje você ficará cego. E nos diz que de imediato aquele falso profeta ficou cego. E devido a esse episódio, nos diz que aquele procônsul romano, Sérgio Paulo, se converteu genuinamente ao cristianismo. Este foi um dos grandes episódios que aconteceu naquela ilha de Chipre. Olha a importância de nós termos a unção e o poder de Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tinha o dom de discernimento, e ele sabia que aquele assessor do procônsul era um falso profeta, era um charlatão. Por isso ele repreendeu. Paulo, ele tinha o dom de discernimento porque ele tinha a presença do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo. Que nós possamos também, durante as nossas missões evangelísticas, termos esse mesmo espírito de discernimento para nós distinguirmos os falsos profetas dos verdadeiros profetas de Deus. Que nós possamos a cada dia orarmos a Deus pedindo mais dessa unção, mais desse poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Assim fazendo, nós vamos com certeza sermos bem-sucedidos nas nossas missões evangelísticas, ok? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus familiares nesse dia abundantemente. Um beijo no seu coração. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.